Mais uma resenha. A resenha de hoje é de um livro que eu simplesmente amei. Tem vários shorts aqui, tá? Que serviu como diário de uma leitura. E o nome do livro é A Prova, de Agatha Christoph. Eu espero que a partir de agora ela ganhe mais visibilidade, que as pessoas aqui que estão me assistindo procurem saber um pouquinho mais sobre ela. Bom, ela era uma cidadã húngara, tá? Ela saiu da Hungria e foi para a Suíça. Então ela passou boa parte da vida dela ali na Suíça, mas lembrando muito do seu passado, lembrando muito da história da Hungria, né? E eu parando para refletir agora, faz muito sentido o contexto do livro com o contexto do país onde ela viveu, né? Que passou por muitas dificuldades financeiras, por guerras, enfim. E qual é a capital da Hungria? Vocês sabem? A gente quase não fala desse país, eu vou colocar aqui, tá? Imagens, a bandeira também para vocês saberem e identificarem. E a capital da Hungria é Budapeste. Bom, agora vocês não me esquecem mais, tá? Eu vou colocar a imagem da escritora aqui, mas basicamente o livro tem como um contexto uma guerra, né? Mas ela não foca muito na guerra, só ali logo no início, para mostrar pra gente que aquelas pessoas estavam passando por dificuldades que as guerras costumam trazer, né? Que é manter as pessoas, as famílias, umas longe das outras, né? E me fez lembrar, inclusive, da questão da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Bom, e o personagem principal, a gente começa a ver a caminhada dele ali. Aparece um corpo logo ali nas primeiras páginas do livro, né? E ele fica meio apreensivo porque ele acha que é seu irmão, né? E ele tem um irmão gêmeo, você só vai descobrir isso um pouquinho mais lá na frente. Mostra bastante também a questão dos relacionamentos que ele teve. Ele teve 2 relacionamentos ali no livro. O primeiro com uma mulher que apareceu, né, com uma criança, e ele acabou cuidando dessa criança. Mas o que mais me intrigou, assim, o que mais me chamou a atenção, pra falar a verdade, é que é uma história simples, não tem nada de muito grandioso, assim, mas a leitura é muito fluida e ela é muito interessante, é gostosa. Sabe aqueles livros, assim, que dá vontade de ler, sabe? Por mais que não tenha nada de muito extraordinário e grandioso. E ele sempre tem essa expectativa de esperar o seu irmão, né, que sumiu, desapareceu. Ele escreve muito, inclusive ele fala ali num trecho que escrever é algo que todo mundo deveria fazer, né? Seja o que for, é um serviço que todos deveriam fazer à própria história, um serviço a si mesmo, né? E daí ele se envolve com a Yasmine, que é a mãe desse garotinho, e eles ficam ali, só que ele acaba se apaixonando por uma outra moça, né, que também tá passando por dificuldades. O marido dela morreu, aparentemente foi pela guerra. E mostra essa criança crescendo, ele compra uma livraria, começa a trabalhar com isso, e ele continua escrevendo. O ponto que mais me chamou a atenção, assim, além, né, do personagem em si, o personagem é bem legal, mas foi isso, assim, do significado do título, A Prova, porque essa criança acaba morrendo, né? O Matias acaba morrendo. E em um dado momento ali, ele acaba sumindo, o personagem principal, tá? Por conta que ele não conseguiu lidar com isso. E aí ele desaparece, ele some, e quem aparece? O irmão dele, o Klaus. Sim, o Klaus aparece, né? E todo mundo acredita estar diante do Lucas, né? Que desapareceu, enfim. E quem ficou responsável pela biblioteca acaba entregando esses escritos pro Klaus, achando que o Lucas, que é o que sumiu, na verdade estava pregando uma peça ali para ele. Por mais que seja muito simples a história, eu já expliquei isso aqui para vocês, por mais que as histórias, em alguns livros, sejam simples, eu demorei para entender isso, né? Normalmente quando a gente abre um livro, a gente tá esperando aprender muita coisa, a gente tá esperando ter, sei lá, uma leitura muito diferente de coisas que a gente viveu ou que a gente vive, mas às vezes é justamente isso, pequenas coisas que são importantes pro escritor, né? Ainda mais sabendo do contexto ali da escritora ter saído do seu país meio que forçadamente
e pelas dificuldades que a Hungria sofreu por muito tempo. Inclusive, muitas pessoas saíram de lá para tentar uma vida melhor, assim como a própria escritora, né? Então, isso, assim, de situações muito simples nos fazerem questionar, né? O quanto foi difícil passar por determinadas coisas, e o livro traz justamente esse sentimento, né? E daí o Klaus precisa provar que ele é o Klaus e não o Lucas. Mas como é que é? Sendo que as pessoas só viram e conheceram apenas o Lucas, né? Será que o Klaus tá mentindo? Será que ele é o Lucas? E fica naquilo. E situações simples acabam ganhando livros justamente por isso, porque são coisas grandiosas para o escritor. E tem um final, no final ali do livro fala, né, que foi um livro muito importante. Os livros da Agatha eram muito importantes por conta do contexto, por conta que ela foi muito importante na década de 20, justamente por essa questão da moralidade, né, de alguns assuntos não poderem ser escritos em determinados momentos, e ela acabou quebrando essa barreira, né, ali no seu país. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês se interessem por livros dela. Eu espero ler em breve outro livro dela. Mas, como eu tô no projeto literário de ler um livro de cada nacionalidade, inclusive eu pego os livros sem saber muito sobre o escritor depois que eu termino, que eu vou pesquisar mais, e sem saber qual é a nacionalidade. Eu descubro ali na hora que eu abro o livro e eu pesquiso que nacionalidade é o autor. Mas é isso, a intenção é ler livros que saiam da nossa zona de conforto, porque por mim eu só leria os russos, só leria Dostoiévski, enfim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, curta, comenta, para os próximos países que a gente vai conhecer.